A Anthropic, desenvolvedora do cloud, disse não ao governo americano e a grande pergunta que fica é: isso é um ato de coragem ou um ato de loucura? Para você entender bem o que aconteceu, o CEO da Anthropic, que desenvolveu aquela inteligência artificial muito conhecida que é o cloud, disse publicamente e de fato cumpriu essa promessa o seguinte: não daremos acesso irrestrito ao governo americano sobre os códigos-fonte e toda a nossa base utilizada no cloud. Por quê? E aí veio uma entrevista, veio toda uma polêmica e uma jornalista perguntou para o CEO da Anthropic: por que você não quer colaborar com o governo americano? Ele diz para ela o seguinte: é importante a gente dar primeiro um pouco de contexto. Vamos lá, a Anthropic vem colaborando com o governo americano desde o início e de forma muito ampla. Nós apenas recusamos, em 2 casos, liberar todos os códigos para o governo americano. Que casos são esses? Número 1, em caso de liberação integral dos códigos-fonte, de todas as conversas, todos os dados que todos os usuários tiverem passado para lá, o governo americano teria acesso e com isso ele poderia fazer um monitoramento em massa. Você sabe o que é isso? Basicamente, um governo consegue vigiar a vida das pessoas por completo e saber dados tão sensíveis dela que ele consegue prever comportamentos, que ele consegue coibir ações, cercear a liberdade, cercear movimentos. É a ferramenta perfeita para um ditador. Então, em países totalitários, controladores como Coreia, China, Rússia e outros, essas ferramentas aqui, elas são o sonho de consumo, porque até então o ditador só não conseguia controlar por completo a sua nação porque ele não tinha acesso a todos os dados e para monitorar absolutamente todos os comportamentos das pessoas. Agora, com a inteligência artificial, ele passa a ter esse poder. E a Anthropic não quer que esse poder que ela tem caia nas mãos de um potencial ditador e que ele venha a quebrar um dos valores mais importantes do povo americano, dos Estados Unidos, que é a liberdade. Então, a privacidade, a liberdade, a independência, o sigilo é garantido a partir dessa restrição, pelo menos é garantido pela Anthropic, a partir dessa restrição que ela impõe ao próprio governo. E aí ela tem uma pauta muito interessante, porque nenhum cidadão vai gostar de ser monitorado ou vigiado 24 horas e ter aberto todos os seus dados sem a sua autorização. Muito bem, então esse é o primeiro motivo forte. E o segundo motivo pelo qual a Anthropic não libera de maneira irrestrita os seus códigos-fonte para o governo americano é que ela disse: na nossa avaliação não é possível que uma inteligência artificial seja o último a apertar o botão para disparar uma arma que vai ceifar a vida de centenas ou de milhares de pessoas. Então, é possível deixar um programa instalado e fazer com que um míssil seja disparado no Irã só por decisão de inteligência artificial. Eles entendem que isso não deve ser feito. Isso requer que no último momento quem aperta o botão e toma a decisão é um ser humano, porque o ser humano vai ter um nível maior de responsabilidade, potencialmente de ética, mas principalmente de consequências jurídicas, pessoais, sociais, emocionais e etc. Então é uma responsabilidade muito grande fazer isso e é o tipo de decisão que não tem volta. Uma vez que foi tomada, o míssil foi lançado, a consequência foi gerada e aí o que vem depois não é reversível, muitas vezes. Portanto, nesse segundo cenário, a Anthropic disse: não disponibilizaremos toda a nossa base porque não queremos que o governo possa monitorar em massa e disparar armas sem um controle de um ser humano como o último apertador do botão. Essa posição da Anthropic, na minha avaliação bastante corajosa, e na avaliação de mais 1,5 milhão de usuários, foi a posição certa. Por quê? 1,5 milhão de usuários deixaram de usar o ChatGPT, que, adivinhe, colaborou de forma irrestrita com o governo americano, dando acesso a absolutamente tudo, e foram para o cloud. Uma vez que os usuários se sentem mais seguros dentro de uma AI, que eles sabem que não vai compartilhar absolutamente todas as suas conversas, os seus dados sensíveis com o governo. Então, a bandeira que a Anthropic levantou é a bandeira da ética e da segurança. E isso foi muito bem recebido pelos usuários. Até mesmo contra o governo americano, ela escolheu se posicionar e nesse momento está sendo reconhecida como vitoriosa no posicionamento que ela assumiu, porque ela escolheu defender o seu usuário, o seu cliente. Veja bem,
ela colabora muito com o governo, mas ela tem limites. O que definem esses limites que ela mesma colocou são os princípios que a Anthropic tem. Então, eu defendo o quê? Que os princípios são as regras inegociáveis mais importantes que cada empresa tem e que ditam o comportamento, definem basicamente quem você é. E quem você é dá na cabeça do consumidor, do cliente, um significado. Então, aqueles consumidores que mais valorizam a privacidade, a segurança, a ética, a sua liberdade individual, em vez de dar tudo para o governo, como se fosse a abertura de portas para uma ditadura, eles fizeram a sua escolha de ficar com a Anthropic. Outros, que não ligam para o compartilhamento de dados, continuaram em empresas como a OpenAI, do ChatGPT, que liberou de forma irrestrita os seus dados. E aqui a gente percebe que existe público para tudo, tem consumidor para tudo, mas se posicionar para defender o seu cliente, que aliás é a causa do seu negócio existir, certamente é uma estratégia acertada. Não quer dizer que ela não tem danos, ela tem danos, ela tem consequências negativas, sim, mas é a estratégia mais acertada. Porque se você não se posiciona, o cliente não se sente representado, não se sente defendido e logo ele não vai ver valor na sua empresa. Aqui no escritório a gente desenvolveu uma coisa chamada Código de Princípios. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem Código do Consumidor, Código Civil, Código Penal, tem código para tudo quanto é coisa, inúmeras leis, essas que são interpretadas por juízes que dizem que vale ou que não vale ou que vale em certa situação, mas no fim do dia você não sabe qual é a regra de que realmente está valendo em situações comuns do dia a dia. Então, como a gente atende empresas, as empresas precisam entender com velocidade qual é a regra que realmente vale, qual é a consequência dessa regra, positiva ou negativa. Então, nós desenvolvemos esse código de princípios que concentra as situações que os nossos clientes mais enfrentam, análise de todas as leis, regras e interpretações judiciais possíveis para dizer essa é a regra que está valendo agora. Isso significa que, se você fizer isso, a consequência é essa. E as probabilidades de você ter como resultado isso são essa e essa. Com isso, a empresa consegue tomar decisões mais acertadas e ter um nível muito mais avançado de segurança jurídica, mesmo trabalhando em um país instável como o Brasil. Gostou disso? Ficou com dúvidas sobre o tema desse vídeo? Deixa nos comentários, eu vou procurar ver e respondê-los. Não se esquece de clicar no botão de gostei aqui desse vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho. A gente se vê nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá, tchau!